Você já ouviu lendas que fazem a pele arrepiar? No interior, à luz da fogueira, os avós contam histórias sombrias que ecoam na escuridão. Prepare-se para o medo, curta, comente sua favorita e inscreva-se no canal para mais terrores que te esperam. Relato 1. O fogo que não apaga. Relato enviado por João, 34 anos, interior de Minas Gerais. Meu avô era o contador de histórias da família, e suas noites ao redor da fogueira no quintal da nossa casa de adobe eram mágicas, mas também assustadoras. Ele falava baixo, com os olhos fixos nas chamas, como se temesse que algo o ouvisse. A história que mais me marcou era sobre a Casa do Fogo, uma fazenda abandonada nos arredores da nossa cidadezinha, encravada entre morros cobertos de cafezais e riachos que cantavam à noite. A fazenda, dizia ele, pertenceu a seu Américo, um homem rico que, durante uma seca devastadora, fez um pacto com o Homem da Mata, uma entidade que vivia nas sombras dos jequitibás. O preço foi cruel. Américo queimou sua mulher e 3 filhos numa fogueira no quintal, oferecendo suas almas para salvar suas terras. Desde então, um fogo azul brilha na fazenda, mesmo sem lenha, mesmo na chuva mais forte, e quem se aproxima ouve vozes infantis, cantando uma quadrilha que nunca acaba. Eu cresci ouvindo essa história, rindo com meus primos, enquanto o cheiro de café coado e pão de milho enchia a casa. Achava que era só um conto para nos manter longe da fazenda, mas aos 16 anos a curiosidade venceu. Era véspera de São João e a cidade estava viva com bandeirinhas, fogos e sanfonas. Meus primos, Zé e Ana, e eu decidimos desafiar a lenda e visitar a Casa do Fogo. A trilha até lá era estreita, coberta de mato alto que roçava nas nossas pernas, e o ar tinha um peso estranho, misturando o perfume dos cravos da Índia da festa com um leve cheiro de cinzas. A lua cheia iluminava o caminho, mas as sombras dos cafezais pareciam se mexer como se nos observassem. Chegamos à fazenda, uma construção de taipa com janelas quebradas, como olhos vazios que nos encaravam. O portão de madeira estava podre, rangendo ao toque. No quintal, lá estava o fogo, um círculo de chamas azuis que dançavam sem fumaça, sem calor. Era hipnotizante, mas gelava a espinha, como se sugasse a vida do ar. Zé, sempre o mais valente, riu e jogou uma pedra nas chamas, dizendo que era tudo bobagem. A pedra voltou, rolando até seus pés, e sua mão ficou marcada com queimaduras em forma de dedos pequenos. Ana, pálida, sussurrou. Você acordou ele. Então ouvimos vozes infantis, cantando uma quadrilha torta com palavras que não faziam sentido, como um lamento preso no tempo. Minha lanterna piscou, e no feixe vi sombras dentro do fogo, figuras pequenas com olhos brancos brilhando, estendendo mãos carbonizadas que pareciam nos chamar. O pânico tomou conta. Corremos, tropeçando na terra seca, o som da quadrilha nos perseguindo como se a mata cantasse. O fogo parecia vivo, suas chamas azuis lambendo o ar atrás de nós, um calor frio que arrepiava a pele. Chegamos em casa ofegantes, mas o cheiro de queimado nos seguia, impregnado nas roupas, na pele. Naquela noite, sonhei com a fazenda, as crianças me puxando para o fogo, seus rostos derretendo no meu, seus olhos brancos sussurrando, você viu. Acordei com o braço ardendo e no espelho vi queimaduras frescas formando as palavras, dance com a gente. No dia seguinte contei ao meu avô. Ele tremia, segurando um terço, e disse que o fogo era a família de Américo, presos pelo pacto com o Homem da Mata, uma entidade que exigia novas almas para manter o acordo. Ele me deu uma garrafa de água benta, guardada desde os tempos de sua mãe, e disse para jogá-la no fogo. Mas as coisas pioraram antes que eu pudesse agir. Objetos na casa começaram a queimar sozinhos. Meu caderno de escola, uma camisa, até uma foto minha com meus primos.
À noite, marcas de cinzas apareciam no chão do meu quarto, formando pegadas pequenas que levavam à janela. Ana parou de falar, dizendo que via as crianças na sombra do seu quarto, e Zé, com a mão ainda marcada, sumiu uma semana depois. Encontraram sua bicicleta na trilha da fazenda, mas dele nenhum sinal. Desesperado, voltei à casa do fogo, carregando a água benta e uma Bíblia que minha mãe me deu. A noite estava escura, com trovões ao longe, e o cheiro de cinzas era tão forte que me sufocava. O fogo ainda ardia, maior, as chamas azuis quase tocando o céu. As vozes cantavam mais alto, agora com meu nome na letra. João, vem dançar. João, vem queimar. Joguei a água benta rezando alto, mas o fogo riu, uma voz grave que parecia vir da terra, dizendo, você é nosso. As crianças saíram das chamas, seus corpos negros e quebrados, suas mãos me arrastando para o círculo. Senti a pele queimar, o ar sumir, e a mata ao redor parecia viva, galhos se fechando como uma gaiola. Gritei o nome da minha avó, e algo cedeu. O fogo diminuiu e consegui correr, com as vozes ecoando atrás de mim. Mudei da cidade, mas o fogo me segue. Em qualquer fogueira, vejo os olhos brancos das crianças, e o cheiro de cinzas nunca sai. Minha pele tem marcas que não explico, como se o fogo tivesse escrito sua história em mim. Às vezes, ouço a quadrilha à noite, e sinto o homem da mata na minha sombra, esperando o momento de cobrar o que Américo prometeu. Meu avô dizia que algumas lendas nunca morrem, e agora sei que carrego essa comigo, queimando para sempre. Relato 2. A Noiva do Rio. Relato enviado por Clara, 28 anos, interior do Mato Grosso. Minha avó era a contadora de histórias da vila, e suas palavras, ditas à luz de lampiões, faziam o mundo parecer maior e mais sombrio. Ela falava do rio que cortava nossa terra, um espelho de águas escuras onde o reflexo da lua parecia vivo. Sua história preferida era sobre a noiva do rio, uma moça chamada Luzia, que na véspera de seu casamento descobriu a traição do noivo e se jogou nas águas, jurando vingar-se de qualquer homem que cruzasse seu caminho. O rio, dizia minha avó, guardava sua raiva. E à noite, Luzia cantava, sua voz doce como uma ladainha, puxando almas para o fundo. Eu ria, achando que era só para me assustar, mas depois do que vivi, sei que ela estava me protegendo. Nossa vila, cercada por milharais dourados e igrejinhas de madeira, vivia de superstições. Ninguém pescava no rio após o pôr do sol, e as mulheres benziam os homens antes de irem à margem. Meu irmão Lucas era pescador, teimoso como nosso pai, e não dava ouvidos às lendas. Numa noite de lua cheia, ele saiu com seu barco, rindo, quando minha avó tentou detê-lo com um terço. É só água, vó, disse, e partiu. Ele não voltou. Na manhã seguinte, encontramos seu barco na margem, vazio, com marcas de unhas profundas no casco, como se algo o tivesse arranhado dentro da água. Minha mãe chorava, e meu avô calado olhava o rio como se soubesse de algo que não dizia. Desesperada, decidi ir ao rio, ignorando os avisos da minha avó. Era crepúsculo, o céu pintado de laranja, e o ar cheirava a algas e algo doce como flores murchas deixadas em um túmulo. A margem estava silenciosa, exceto por um cântico baixo, uma melodia que parecia uma oração, mas com palavras que eu não entendia. Na água, vi uma figura, uma mulher de véu branco, seus cabelos molhados cobrindo o rosto, parada onde o rio era mais fundo. Clara! Ela sussurrou, embora eu não tivesse falado meu nome. Meu coração disparou, mas peguei meu celular para gravar, querendo provar que era só ilusão. O vídeo captou a voz, clara e fria, mas na tela a mulher não aparecia. Só o rio, pulsando como se respirasse, com sombras nadando sob a superfície. Voltei para casa tremendo, mas o cântico
me seguia ecoando nas paredes de taipa da nossa casa. Naquela noite, sonhei com o rio, a noiva me mostrando Lucas, preso em correntes de água negra, seus olhos brancos abertos, sem vida. Acordava com lama nos pés, como se tivesse andado até a margem enquanto dormia, e o cheiro de água parada invadia meu quarto. Minha avó, com lágrimas, contou a verdade. Luzia não se matou. Um curandeiro da vila, para proteger a comunidade de sua raiva, amarrou sua alma ao rio com um ritual, mas ela exigia uma alma por ano em troca da paz. Minha mãe, ao ouvir, desmaiou, e meu avô queimou as redes de pesca de Lucas como se pudesse apagar o que o rio tomou. As coisas pioraram. Objetos na casa começaram a afundar. Copos enchiam-se de água sozinhos, chaves apareciam cobertas de limo, e minha Bíblia, aberta no Salmo 23, estava encharcada, com páginas rasgadas formando meu nome. À noite, pegadas molhadas marcavam o chão, levando à minha cama, e o cântico ficava mais alto, agora dentro da minha cabeça. Minha prima, que tentou me ajudar, viu meu reflexo no espelho, mas com um véu branco, cantando. Ela fugiu da vila no dia seguinte. Desesperada, procurei Dona Maria, a benzedeira mais velha da região, que vivia numa casinha cercada de ervas e velas. Ela fez um ritual, queimando a arruda e rezando, mas no meio da prece o lampião apagou e a noiva apareceu, seu rosto sem olhos, apenas buracos negros que pingavam água. Você me deve, ela disse, e o rio transborda, invadindo a vila, sua água negra cobrindo as ruas. Corri para casa, mas a noiva estava lá no meu quarto, seu véu pingando, suas mãos geladas no meu pescoço, cantando, você é minha. Minha avó, com o último fôlego, jogou sal grosso ao redor da cama, e a noiva recuou, mas não sumiu. Consegui fugir da vila, mudando para a cidade grande, mas o cântico me segue. Em qualquer espelho, vejo meu reflexo com seu véu, e o cheiro de água parada está na minha pele. Às vezes, sinto Lucas na água, sua voz pedindo para eu me juntar a ele, e o rio parece mais perto, como se pudesse me engolir a qualquer momento. Minha avó dizia que o rio nunca esquece, e agora sei que carrego a noiva comigo, cantando para sempre. Relato 3. O sino que chama. Relato enviado por Pedro, 32 anos, interior de São Paulo. Meu avô foi sacristão da igreja da nossa cidade por 50 anos, um vilarejo perdido entre canaviais e estradas de terra vermelha, onde o cheiro de mato queimado misturava-se ao som dos passarinhos. Ele contava histórias da igreja, uma construção antiga de taipa, com vitrais rachados que pareciam sangrar luz ao pôr do sol. A mais assustadora era sobre o sino, que tocava sozinho à meia-noite, um som grave que atravessava os ossos. Nunca vá à igreja quando o sino soar, ele dizia, segurando seu terço com força, os olhos distantes, como se visse algo que eu não podia. Eu achava que era só para me manter na cama, mas depois de herdar sua casa, com paredes cobertas de santos e cheiro de cera derretida, descobri que o sino era mais que uma história. Eu tinha 25 anos quando ouvi o sino pela primeira vez. Era uma noite quente, com grilos cantando e o céu estrelado. O som veio de repente, não como um toque de igreja, mas como um lamento, vibrando no peito. Minha curiosidade, maior que o medo, me levou à igreja, a poucos quarteirões dali. A rua estava deserta, exceto pelo vento que arrastava folhas secas, e o cheiro de terra úmida era forte, como se a chuva tivesse caído só ali. A porta da igreja, de madeira grossa com entalhes de anjos, estava entreaberta, rangendo como se me convidasse. Entrei, segurando minha lanterna, e o ar dentro era frio, com um leve odor de cera e algo mais pesado, como túmulos abertos. O sino tocava, mas a corda na torre estava parada, e no altar vi uma sombra alta, com olhos brancos que brilhavam como velas. Pedro,
ela sussurrou, embora eu estivesse sozinho. Peguei meu celular para gravar, mas o vídeo captou uma risada rouca, não humana, que eu não tinha ouvido. Corri para casa, o sino ecoando na minha cabeça como um martelo. Naquela noite, sonhei com a igreja, o chão se abrindo em túmulos com meu nome gravado e a sombra do padre, com um rosto sem boca me puxando para baixo. Acordei com terra nas mãos, como se tivesse cavado algo, e o cheiro de cera queimada enchia o quarto. Nos dias seguintes, o sino tocava toda meia-noite e coisas estranhas começaram a acontecer. Minha Bíblia, herdada do meu avô, aparecia aberta em passagens sobre julgamento, com páginas marcadas por terra. Um rosário que eu guardava sumiu, e no lugar encontrei um punhado de cinzas. Minha tia, que morava na casa ao lado, veio me visitar e ficou pálida ao ver meu reflexo na janela. Eu, mas com olhos brancos, tocando um sino que não estava lá. Ela fugiu, dizendo que eu estava marcado. Procurei o padre da cidade, um homem velho chamado Padre Antônio, que conhecia meu avô. Ele ouviu minha história com o rosto fechado e contou que o sino era amaldiçoado. Séculos atrás, durante uma peste que matou metade da cidade, um padre fez um pacto com o homem do cemitério, uma entidade que vivia nos túmulos atrás da igreja. O pacto salvou a cidade, mas o sino passou a chamar novas almas para pagar o preço, escolhendo sacristãos para servir à entidade. Meu avô, disse ele, escapou por pouco, mas nunca contou como. O padre me deu um crucifixo de ferro e disse para não entrar na igreja à meia-noite, mas o sino era insistente e eu sentia ele me puxando como se soubesse meu nome. Tentei resistir, mas uma noite o sino tocou mais alto e a porta da minha casa se abriu sozinha, o vento me guiando à igreja. Lá, a sombra estava no altar, segurando uma corda invisível, seus olhos brancos fixos em mim. Você toca agora, ela disse, e o chão tremeu, túmulos se abrindo no cemitério ao lado. Mãos pálidas saíram da terra, agarrando minhas pernas, e o cheiro de morte era insuportável. Gritei, segurando o crucifixo, e a sombra recuou, mas não sumiu. Consegui correr, mas o sino me segue. Em qualquer igreja, em qualquer relógio, ouço seu toque, e meu reflexo é dele, com olhos brancos e mãos sujas de terra. Às vezes, sinto a corda na minha mão, como se eu fosse o próximo a chamar as almas para o homem do cemitério. Meu avô dizia que algumas promessas nunca quebram, e agora sei que o sino me escolheu. Relato 4. A Estrada dos Passos. Relato enviado por Beatriz, 29 anos, interior do Paraná. Minha avó era a memória viva da nossa cidade, uma vila pequena cercada por pinheiros altos e campos de trigo que dançavam ao vento. À noite, com o cheiro de pinhão assado e o som de grilos, ela contava histórias que nos mantinham acordados, com os olhos arregalados. A mais assustadora era sobre a Estrada dos Passos, uma trilha de terra que cortava a mata e levava a uma fazenda abandonada. Ninguém a usava depois do pôr do sol, pois os passos de quem passava ecoavam para sempre, chamando algo que não tinha nome. Minha avó dizia que, quando jovem, viu um homem, um tropeiro, entrar na estrada numa noite de tempestade e nunca voltar. Seus passos, porém, ainda soavam, pesados como botas na lama, procurando companhia. Eu achava que era só para me assustar, mas depois do que vivi, sei que ela estava me protegendo. Eu tinha 27 anos quando perdi meu emprego na cidade e precisei atravessar a Estrada dos Passos para chegar a uma fazenda que oferecia trabalho como cozinheira. Era fim de tarde, o céu cinza prometendo chuva, e o ar cheirava a mato molhado e um toque de ferrugem, como sangue seco. Minha avó tentou me impedir, benzendo-me com arruda e me dando um escapulário, mas eu precisava do dinheiro. Ao pisar na trilha, o silêncio da mata era sufocante, quebrado apenas pelo som dos meus tênis na terra. Então ouvi passos atrás de mim, pesados, deliberados, como se alguém me seguisse.
Olhei para trás, mas a trilha estava vazia, exceto por marcas frescas de botas, grandes demais para serem minhas. Meu coração disparou, mas continuei, pensando que era algum caçador. Os passos aceleraram, sincronizados com os meus, e uma voz sussurrou: Beatriz, caminhe. Era grave, como se viesse da terra, e o ar ficou frio, o cheiro de ferrugem mais forte. Peguei meu celular para gravar, querendo provar que era só minha cabeça, mas o vídeo mostrou uma sombra sem rosto, alta, com olhos brancos brilhando, caminhando atrás de mim. Gritei, e os passos ficaram mais rápidos, o som ecoando como se a mata inteira andasse. No meio da trilha, vi uma figura vestida com roupas rasgadas de tropeiro, apontando para o chão. Lá, as marcas de botas formavam meu nome, como se a terra escrevesse. A mata respondeu, galhos quebrando ao redor, e o vento parecia rir, baixo e cruel. Corri, tropeçando em raízes, o som dos passos me perseguindo, agora tão perto que sentia o bafo frio na nuca. Cheguei à fazenda, mas o dono, um homem velho, chamado Seu Geraldo, ficou pálido ao me ver. Você veio pela estrada, ele disse, benzendo-se. Contei o que vi, e ele falou do tropeiro, um homem que morreu na trilha, assassinado por ladrões, sua alma presa, buscando quem caminhasse com ele. Voltei para casa, mas os passos me seguiam, ecoando no assoalho de madeira, quebrando vidros e deixando marcas de lama. Minha avó, chorando, disse que a estrada era amaldiçoada e que quem ouvisse os passos estava marcado. Sonhava com a trilha, a figura me puxando para a terra, seus olhos brancos engolindo os meus. Procurei um curandeiro, seu Zé, que vivia numa chácara cheia de ervas e santos. Ele fez um ritual, queimando fumo e rezando, mas no meio a porta bateu e a figura apareceu, rindo. Você é o Eco. A trilha agora aparece em qualquer caminho, ruas, corredores, e meu reflexo tem seus olhos, com botas lamacentas. Os passos estão mais altos, e sinto a terra subindo pelas pernas, como se a estrada quisesse me engolir. Minha avó dizia que algumas trilhas nunca terminam, e agora sei que carrego a estrada dos passos comigo, ecoando para sempre. Relato 5. O baile da meia-noite. Relato enviado por Lucas, 27 anos, interior do Rio Grande do Sul. Meu avô era gaúcho de coração, com histórias que misturavam o vento dos pampas e o mistério das matas. À noite, com o fogo crepitando e o cheiro de chimarrão no ar, ele contava do baile da meia-noite, uma festa que acontecia numa clareira escondida na mata, onde violinos tocavam sozinhos. Ele dizia que, em noites de lua nova, a clareira se iluminava, e quem dançasse lá nunca voltava, preso num baile que não terminava. Nossa cidade, cercada por pinheiros altos e campos onde o gado pastava, vivia dessas lendas, mas eu achava que eram contos para crianças. Até ouvir a música com meus próprios ouvidos. Eu tinha 24 anos, recém-formado, morando na casa do meu avô para economizar. Numa noite de inverno, com o céu negro e o frio cortando a pele, ouvi um som ao longe, sanfonas, violinos, risadas abafadas, como uma festa junina fora de época. O som vinha da mata atrás da casa, onde ninguém ia por causa das histórias. Curioso, segui, o ar cheirando a pinho molhado e cera queimada, como se alguém tivesse acendido velas. A trilha era estreita, com galhos que pareciam me tocar, e o som ficava mais claro, uma melodia alegre, mas com algo errado, como se as notas estivessem quebradas. Cheguei a uma clareira, iluminada por luzes que pareciam lampiões flutuando, e vi figuras dançando, com roupas antigas, vestidos de chita, chapéus de palha, mas seus rostos estavam escondidos por sombras. Uma mulher, com um vestido rasgado e olhos brancos brilhando, estendeu a mão e disse: Lucas, dance!
Não sei como ela sabia meu nome, mas seus olhos me prendiam e aceitei, como se não tivesse escolha. O chão da clareira pulsava como um coração e a música acelerava, as figuras rindo com vozes que ecoavam na minha cabeça. Meu celular gravando captou a cena, mas no vídeo a clareira estava vazia, só a música tocando e uma sombra dançando onde eu estava. O chão ficou quente e as figuras mudaram, seus rostos derretendo, seus olhos brancos fixos em mim. A mulher sussurrou, você é o baile, e senti algo puxar minha alma, como se a clareira quisesse me engolir. Corri, os galhos rasgando minha pele, a música me perseguindo como um enxame. Em casa, o som dos violinos continuava, quebrando copos e rachando espelhos. Meu avô, ao saber, contou que o baile era uma maldição. Décadas atrás, uma família morreu numa festa na clareira, queimada por um incêndio que ninguém explicou. E seus espíritos ficaram presos, buscando novos dançarinos para libertá-los. Tentei rezar, mas o som da sanfona invadia minha mente e meu reflexo dançava, mesmo estando parado. Minha mãe, que tentou me ajudar, ouviu a música e caiu em transe, dançando até desmaiar. Procurei um padre que fez um exorcismo, mas a clareira apareceu ao redor, as figuras dançando, rindo. Você nunca para. Consegui fugir, mudando para outra cidade, mas a música me segue. Em qualquer sombra, vejo a clareira e meu reflexo dança com olhos brancos, como se eu fosse parte do baile. Às vezes, sinto meus pés se movendo sozinhos, e o cheiro de cera queimada está na minha pele. Meu avô dizia que algumas festas nunca terminam, e agora sei que carrego o baile da meia-noite comigo, dançando para sempre. Relato 6. A Árvore dos Nomes. Relato enviado por Mariana, 26 anos, interior da Bahia. Minha avó era a alma da nossa vila, uma mulher de olhos vivos que contava histórias sob o tamarindeiro do quintal, com o cheiro de caju maduro e terra seca no ar. Ela falava baixo, como se as palavras fossem segredos, e a história que mais me marcou era sobre a Árvore dos Nomes, um pé de jatobá velho, escondido na mata, onde nomes apareciam gravados na casca sem explicação. Nunca procure a árvore, ela dizia, benzendo-se, porque quem vê seu nome lá não volta. Eu achava que era só para me manter longe da mata, mas aos 18 anos descobri que a árvore era mais que uma lenda. Nossa vila, cercada por caatinga e riachos que secavam no verão, vivia de causos e crendices. A mata era temida, com histórias de luzes que dançavam entre as árvores e vozes que chamavam à noite. Quando meu primo Theo sumiu após uma briga com a família, os mais velhos cochicharam que ele tinha ido à Árvore dos Nomes, atraído por um chamado que só ele ouviu. Encontraram sua faca na trilha, com a lâmina marcada por arranhões que formavam. Theo, desesperada, decidi procurar a árvore, ignorando os avisos da minha avó. Era fim de tarde, o céu avermelhado como brasa, e o ar cheirava a mato seco e algo azedo como leite coalhado. A trilha era estreita, com espinhos que pareciam me agarrar, e o silêncio da mata era quebrado por um sussurro baixo, como se as árvores falassem meu nome. Mariana. Depois de horas, encontrei o jatobá, uma árvore enorme, com raízes que pareciam mãos saindo da terra. Na casca, nomes estavam gravados, alguns desbotados, outros frescos, e lá estava, Theo, sangrando seiva vermelha. Toquei a casca, e uma dor queimou minha mão, deixando uma marca em forma de nome, Mariana. Gritei, e uma figura surgiu entre as raízes, magra, com pele de casca e olhos brancos, sussurrando, você veio. Meu celular gravando captou a voz, mas no vídeo a figura não aparecia, só a árvore pulsando como se estivesse viva. Corri, tropeçando em galhos que pareciam se mexer, o sussurro me seguindo como um vento quente. Em casa, o cheiro de seiva invadia o quarto, e sonhava com a árvore.
Theo me chamando de dentro da casca, seus olhos brancos pedindo ajuda. Acordava com arranhões na pele, formando nomes de pessoas da vila. Minha avó, ao ver, chorou, contando que a árvore era amaldiçoada por um velho da mata, que gravava nomes para roubar almas, mantendo a caatinga viva. Objetos começaram a sumir. Meu terço, uma foto com Theo. E marcas de seiva apareciam, nas paredes, escrevendo meu nome. Minha mãe tentou me levar à cidade, mas a estrada parecia voltar à mata, e a figura estava lá, apontando para a árvore. Procurei Dona Zilda, a curandeira da vila, que vivia numa casinha cheia de velas e ervas. Ela fez um ritual, queimando cacto e rezando, mas a figura apareceu, sua voz ecoando: "Você é meu nome." A mata tremeu e raízes invadiram a casa, me puxando para o chão. Gritei o nome da minha avó e as raízes recuaram, mas a figura riu dizendo: "Você já está gravada." Consegui fugir, mudando para outra cidade, mas a árvore me segue. Em qualquer espelho vejo meu reflexo com casca na pele, e arranhões escrevem nomes na minha carne. Às vezes ouço Theo na mata, pedindo para eu voltar, e sinto a seiva na minha garganta, como se a árvore estivesse crescendo dentro de mim. Minha avó dizia que alguns nomes nunca apagam, e agora sei que o meu está na casca esperando, e agora outra história se enraiza. Relato 7. O espelho da venda. Relato enviado por Tiago, 30 anos, interior de Goiás. Meu avô era dono da única venda da nossa vila, um lugar onde o cheiro de rapadura e café moído misturava-se ao som de conversas sobre colheitas e santos. À noite, ele contava histórias, com a luz do lampião dançando nas paredes, e a mais assustadora era sobre um espelho antigo guardado no depósito da venda. Ele dizia que o espelho pertenceu a Dona Rosa, uma mulher que fazia pactos para ficar jovem, mas sumiu numa noite de tempestade, deixando apenas o espelho, que refletia coisas que não estavam lá. "Nunca olhe no espelho à meia-noite", ele avisava, com os olhos fixos, como se já tivesse visto algo. Eu achava que era só para me assustar, mas depois de herdar a venda, descobri que o espelho era vivo. A vila, cercada por campos de soja e riachos barrentos, vivia de crendices, e a venda era o coração das fofocas. Quando criança, eu evitava. O depósito, um quartinho escuro com cheiro de mofo e tábuas rangendo. Aos 25 anos, precisando de espaço, decidi limpá-lo. O espelho estava lá, coberto por um pano velho, sua moldura de madeira entalhada com rostos que pareciam gritar. Tirei o pano e meu reflexo parecia errado. Meus olhos piscavam antes de mim. À meia-noite, ouvi um sussurro. "Tiago, veja." Olhei. E o espelho mostrou não o depósito, mas uma sala escura, com uma mulher de cabelos longos, olhos brancos, sorrindo. Meu celular, gravando, captou a voz. Mas no vídeo, o espelho estava vazio. Só a mulher, rindo. Cobri o espelho, mas coisas estranhas começaram. Clientes diziam ver meu reflexo na venda, mas com olhos brancos, servindo café que ninguém pediu. Objetos sumiam. Facas, moedas, e apareciam no depósito, cobertos de poeira que cheirava a podridão. Sonhava com a mulher, me puxando para o espelho, seu rosto se misturando ao meu. Acordava com arranhões do pescoço formando "Você é meu." Minha tia, que ajudava na venda, viu meu reflexo rindo no vidro da janela e fugiu. Procurei seu Manoel, o mais velho da vila, que contou que Dona Rosa vendeu a alma ao homem do espelho, uma entidade que vivia em reflexos, e o espelho era sua. Tentei quebrar o espelho, mas o vidro não rachava. E a mulher apareceu, seus dedos gelados no meu rosto, dizendo: "Você já olhou." A venda tremia, e o depósito parecia maior. As paredes refletindo meu rosto com seus olhos. Minha mãe tentou me levar à cidade, mas o espelho reaparecia, na janela do carro, no retrovisor. Fui a um padre que rezou, mas o espelho surgiu
Na igreja e a mulher riu. Você é o reflexo. Consegui fugir, mas o espelho me segue. Em qualquer superfície, janelas, poças, vejo meu rosto com seus olhos e sinto seus dedos na minha alma. Às vezes, ouço a venda à noite, o tilintar das moedas e sei que Dona Rosa está lá esperando. Meu avô dizia que alguns reflexos nunca somem, e agora meu rosto é dela. Outra história reflete. Relato 8. A Fogueira dos Perdidos. Relato enviado por Ana, 24 anos, interior do Pernambuco. Minha avó contava histórias na varanda com o cheiro de canjica e o som das cigarras, enchendo a noite. Ela falava da Fogueira dos Perdidos, uma clareira na mata onde uma fogueira brilhava sem lenha, chamando quem se perdia. Nunca siga a luz, ela dizia, benzendo-se, porque os perdidos nunca voltam. Nossa vila, cercada por carnaubais e riachos secos, vivia de lendas, e a mata era evitada à noite, com histórias de vozes que cantavam e luzes que enganavam. Eu achava que era só para me manter em casa, mas aos 20 anos descobri que a fogueira era real. Era véspera de São Pedro, e a vila estava animada, com fogueiras e sanfonas. Meu irmão Zé saiu para buscar lenha na mata, mas não voltou. Encontraram seu chapéu na trilha, marcado por cinzas que formavam Zé. Desesperada, ignorei os avisos da minha avó e entrei na mata, com o céu escuro e o ar cheirando a fumaça e terra molhada. A trilha era confusa, com galhos que pareciam me guiar, e vi uma luz ao longe, uma fogueira brilhando. Cheguei à clareira, e a fogueira era viva, com chamas verdes que não aqueciam. Figuras dançavam ao redor, com olhos brancos, e uma voz sussurrou: "Ana, você veio." Meu celular captou o som, mas no vídeo a clareira estava vazia. Só a fogueira pulsando. Corri, mas a luz me seguia, e em casa sonhava com Zé, preso nas chamas, pedindo ajuda. Acordava com cinzas na pele, formando nomes de pessoas sumidas. Minha avó contou que a fogueira era amaldiçoada por um velho que perdeu a família na mata e fez um pacto para encontrá-los, mas a fogueira prendia almas. Objetos queimavam. Meu terço, uma foto, e cinzas marcavam o chão, escrevendo meu nome. Minha mãe tentou me levar à cidade, mas a mata parecia nos cercar. Fui a uma benzedeira que rezou, mas a fogueira surgiu e as figuras dançaram, dizendo: "Você é perdida." Consegui fugir, mas a fogueira me segue. Em qualquer chama, vejo olhos brancos e sinto Zé na luz, chamando. Minha avó dizia que algumas luzes nunca apagam e agora carrego a fogueira comigo. Relato 11. O Poço das Lágrimas. Relato enviado por Juliana, 27 anos, interior do Maranhão. Minha avó sempre contava histórias à luz do lampião, com o cheiro de farofa e o som do vento nas palmeiras enchendo a noite. A mais assustadora era sobre o Poço das Lágrimas, um buraco seco na mata, perto da nossa vila, onde diziam que as lágrimas de quem chorava ali nunca secavam. "Nunca vá ao poço à noite", ela dizia, segurando seu terço, "porque ele guarda o pranto de quem não voltou." Eu achava que era só para me manter em casa, mas aos 19 anos descobri que o poço era mais que uma lenda. Nossa vila, cercada por babaçoais e riachos que cantavam baixo, vivia de crendices. A mata era temida, com histórias de luzes que guiavam para o nada e vozes que imitavam os vivos. Quando minha irmã, Lúcia, sumiu após uma discussão com nossa mãe, os mais velhos cochicharam que ela foi ao poço, atraída por um choro que não explicava. Encontraram seu lenço na trilha, encharcado, com um cheiro de água salgada. Desesperada, ignorei os avisos da minha avó e fui à mata, numa noite de lua minguante. O ar cheirava a terra molhada e algo azedo, como lágrimas antigas, e a trilha parecia viva, com raízes que roçavam meus pés. Cheguei ao poço, um buraco fundo com paredes de pedra cobertas de musgo que brilhavam como se chorassem.
No fundo, ouvi um lamento, uma voz que parecia a de Lúcia pedindo ajuda. Juliana, sussurrou, e o ar ficou frio, o cheiro de lágrimas mais forte. Toquei a borda, e uma dor queimou minha mão, deixando uma marca molhada, como se o poço tivesse chorado em mim. Uma figura surgiu na escuridão, pálida, com olhos brancos pingando água, dizendo: "Você chorou." Meu celular, gravando, captou o som. Mas no vídeo, o poço estava vazio, só a voz ecoando como um coral de lamentos. Corri, tropeçando em galhos que pareciam me segurar, o choro me seguindo como uma onda. Em casa, o cheiro de água salgada invadia meu quarto e sonhava com Lúcia presa no poço, seus olhos brancos me chamando. Acordava com o rosto molhado e arranhões na pele formavam. "Você é minha avó." Ao ver, contou que o poço era amaldiçoado por uma mulher que perdeu os filhos e chorou até sua alma se fundir com a pedra, prendendo quem derramasse lágrimas. Objetos começaram a chorar. Meu terço pingava, fotos de Lúcia estavam encharcadas e pegadas molhadas marcavam o chão, levando à minha cama. Minha mãe tentou me levar à cidade, mas a estrada parecia voltar à mata e a figura estava lá, apontando para o poço. Fui a Dona Carmen, a benzedeira da vila, que fez um ritual com sal e arruda, mas o poço surgiu ao redor e a figura disse: "Você é o pranto." A água subiu, gelada, me puxando para o fundo. Gritei o nome da minha avó e a figura recuou, mas o choro continuou. Consegui fugir, mas o poço me segue. Em qualquer espelho vejo meu reflexo com olhos pingando e sinto Lúcia na água, pedindo para eu me juntar a ela. Às vezes minha pele parece pedra e o choro está na minha garganta, como se o poço vivesse em mim. Minha avó dizia que algumas lágrimas nunca secam, e agora carrego o poço das lágrimas comigo. Relato 12. A cancela que não abre. Relato enviado por Rafael, 31 anos, interior do Mato Grosso do Sul. Meu avô era tropeiro, e suas histórias, contadas ao som do fogo crepitando e do cheiro de carne assada, faziam a vila parecer um lugar de segredos. Ele falava da cancela que não abre, uma porteira de madeira na estrada que levava à mata, que ninguém conseguia passar a noite. "Se a cancela te chamar," ele dizia, "não olhe para trás." Nossa vila, cercada por pastos e rios barrentos, vivia de lendas, e a cancela era temida. Aos 23 anos, descobri que ela era mais que uma história. Era fim de ano, e eu precisava levar mantimentos a uma fazenda do outro lado da mata. A estrada era a única rota, e a cancela, com tábuas podres e um cadeado enferrujado, estava no caminho. Minha avó tentou me impedir, benzendo-me com um ramo de guiné, mas eu precisava do dinheiro. Ao chegar à cancela, já era crepúsculo, o céu roxo e o ar cheirando a capim e ferrugem. Tentei abrir, mas o cadeado não cedia, e ouvi um sussurro: "Rafael, passe." Olhei para trás, contra o aviso do meu avô, e vi uma figura, alta, com olhos brancos e roupas de tropeiro, segurando uma foice. Meu celular captou o som, mas no vídeo a figura não aparecia, só a cancela, tremendo como se estivesse viva. Forcei a cancela, e ela abriu, mas a estrada parecia diferente, mais longa, com sombras que se moviam. A figura me seguia, seus passos pesados ecoando na terra. Corri, mas a cancela reaparecia, fechada, e a voz dizia: "Você olhou." Em casa, sonhava com a estrada, a figura me puxando para a mata, seus olhos brancos brilhando. Acordava com arranhões, formando: "Você é meu." Minha avó contou que a cancela era amaldiçoada por um tropeiro morto por traição, sua alma prendendo quem olhasse para ele. Objetos sumiam, meu chapéu, uma faca, e marcas de lama marcavam o chão, levando à porta. Tentei evitar a estrada, mas a cancela aparecia em qualquer porteira. Fui a um curandeiro que rezou, mas a figura surgiu dizendo: "Você abriu." A estrada tremeu e a mata me cercou.
Consegui fugir, mas a cancela me segue. Em qualquer porta vejo meu reflexo com seus olhos e sinto a foice no meu pescoço. Minha avó dizia que algumas porteiras nunca se fecham, e agora carrego a cancela que não abre comigo. Outra história se fecha. Relato 13. O rio que engole. Relato enviado por Beatriz, 29 anos, interior do Amazonas. Minha avó contava histórias na beira do rio, com o cheiro de peixe frito e o som das águas escuras batendo na margem. Ela falava do rio que engole, um trecho onde a correnteza parecia viva, puxando quem se aproximasse. À noite, nunca nade no rio após o pôr do sol, ela dizia, porque ele guarda os que sumiram. Nossa vila, cercada por igarapés e árvores gigantes, vivia de lendas e o rio era temido. Aos 21 anos, descobri que ele era mais que uma história. Meu primo Daniel sumiu após nadar no rio numa noite de festa. Encontraram seu colar na margem, coberto de limo. Ignorei os avisos da minha avó e fui ao rio, com o ar cheirando a água. Parada e podridão. A correnteza sussurrava meu nome, Beatriz. Vi uma figura na água com olhos brancos e cabelos de algas apontando para o fundo. Meu celular captou, mas o vídeo mostrava só o rio pulsando. Sonhava com Daniel preso nas águas e acordava com lama na pele formando "Você é minha". Minha avó disse que o rio era amaldiçoado por uma mulher que se afogou por vingança. Sua alma puxando homens para o fundo. Objetos afundavam. Meu terço, uma foto, e pegadas molhadas marcavam o chão. Minha tia viu meu reflexo com algas e fugiu. Fui a uma benzedeira que rezou, mas a figura surgiu dizendo: "Você nadou". O rio transborda me puxando. Consegui fugir, mas o rio me segue. Em qualquer água vejo meu reflexo com seus olhos e sinto Daniel me chamando. Minha avó dizia que alguns rios nunca soltam, e agora carrego o rio que engole comigo. Mais uma. História afunda. Relato 14. A Igreja dos Esquecidos. Relato enviado por Lucas, 26 anos, interior da Paraíba. Meu avô era sacristão, e suas histórias, contadas com o cheiro de cera e o som de grilos, faziam a vila parecer um lugar de mistérios. Ele falava da Igreja dos Esquecidos, uma capela abandonada na mata, onde os santos choravam sangue à noite. "Nunca entre lá", ele dizia, "porque os esquecidos te levam". Nossa vila, com ruas de pedra e carnaubais, vivia de crendices, e a capela era evitada. Aos 20 anos, descobri que ela era real. Meu amigo, Marcos, sumiu após entrar na capela por bravata. Encontraram sua lanterna com arranhões. Fui lá, com o ar cheirando a cera e terra. As paredes tinham santos com olhos brancos, e uma voz sussurrou: "Lucas". Meu celular captou, mas o vídeo mostrava uma figura com olhos sangrando. Sonhava com Marcos, preso nos santos, e acordava com arranhões. Minha avó disse que a capela era amaldiçoada por fiéis que morreram sem perdão, suas almas buscando companhia. Objetos sumiam, e sombras marcavam meu quarto. Fui a um padre, mas a capela apareceu, e as figuras disseram: "Você é nosso". Consegui fugir, mas a capela me segue. Em qualquer igreja, vejo meu reflexo com olhos sangrando e sinto Marcos me chamando. Minha avó dizia que alguns lugares nunca perdoam, e agora carrego a Igreja dos Esquecidos comigo. Relato 15. O carro de boi que anda sozinho. Relato enviado por Clara, 28 anos, interior de Alagoas. Minha avó contava histórias na varanda, com o cheiro de tapioca e o som do vento nas canas. Ela falava do carro de boi que anda sozinho, um carro velho que aparecia nas estradas à noite, sem boiadeiro, rangendo como se carregasse almas. "Se ouvir o carro", ela dizia, "não olhe". Nossa vila, cercada por canaviais e rios, vivia de lendas e o carro era temido. Aos 22 anos, descobri que ele era real. Meu irmão, André, sumiu após sair à noite. Encontraram sua bicicleta na estrada marcada por arranhões. Fui lá com o ar cheirando a madeira podre.
Ouvi o carro e vi uma sombra com olhos brancos puxando-o. Meu celular captou, mas o vídeo mostrava só o carro, rangendo. Sonhava com André, preso no carro, e acordava com arranhões. Minha avó disse que o carro era amaldiçoado por um boiadeiro morto buscando companhia. Objetos sumiam e marcas de rodas apareciam. Fui a um curandeiro, mas o carro surgiu e a sombra disse: "Você anda." Consegui fugir, mas o carro me segue. Em qualquer estrada ouço seu ranger e meu reflexo tem seus olhos. Minha avó dizia que alguns caminhos nunca param e agora carrego o carro de boi comigo.